Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 70. Eu sou a professora Janine e a aula de hoje vai falar sobre o texto expositivo. Nós vamos entender as características de um texto expositivo, reconhecer esses textos quando são apresentados para a gente e elaborar textos expositivos por meio de pesquisa. Então vamos lá. Algumas características importantes para o texto expositivo, pessoal. Para que ele tenha essa característica, ele tem como objetivo central o locutor, que é o emissor. Ele quer explanar sobre determinado assunto a partir de alguns recursos linguísticos. Por exemplo, o que nós vamos poder usar para a construção de um texto expositivo? A conceituação. Quando nós fazemos a exposição dos conceitos relacionados a um determinado tema. Então, por exemplo, quando a professora traz para vocês, vamos trabalhar artigos definidos. Mas o que são artigos? O que são artigos definidos? Primeiro eu preciso fazer vocês entenderem o que são esses artigos, para depois eu começar a colocar ele dentro de uma frase, reconhecimento e tal. E isso é a conceituação do objeto que eu tenho ali como tema, tá? Definição é a explicação e a definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado. Então, eu vou definir o que eu vou falar e o que eu quero explicar sobre aquele tema. Na descrição, é uma análise mais pormenor de aspectos referentes ao tema. Então, eu vou esmiuçar mais, eu vou dar mais detalhes sobre esse assunto, tá? A comparação, eu vou fazer uma relação entre dois ou mais conceitos, né, que podem se complementar. Então, eu vou colocar lá, falando dos artigos definidos e indefinidos. Então, eu vou dizer que tem artigos definidos e indefinidos, vou colocar numa frase, vou fazer o comparativo entre masculino e feminino, enfim. Dessa forma que eu vou trabalhar, essa comparação. Na informação, eu vou reunir conhecimentos de todos e dados, né, relacionados ao tema. Então, tudo que eu tenho de informação sobre aquele assunto, tá? E eu posso buscar em diversas fontes. E a enumeração é a ordenação dos itens essenciais relacionados ao tema abordado, né? E a especificação de cada um deles. Então, eu vou precisar organizar isso para que eu tenha o início, meio e fim do meu texto e tenha também uma coerência de explicação e uma lógica para que quem recebe essa informação tenha compreensão. Prof, mas onde que eu uso esses textos expositivos? De que maneira isso faz parte do meu dia a dia? Pessoal, quando eu vou trazer um assunto para a sala de aula, quando vocês vão fazer uma pesquisa para apresentar para os amigos de vocês, nós fazemos textos expositivos para colocar numa feira de conhecimento. Então eu vou colocar lá, vou trabalhar algum tema, por exemplo, de ciências, eu vou colocar lá sobre algumas plantas, eu vou caracterizar cada uma delas, eu vou conceituar aquele tipo de planta, eu vou explicar as características dela. Então, aí a gente usa no dia a dia, tá? Dos textos expositivos, nós temos dois tipos. Nós temos um expositivo argumentativo, que nós já estudamos, que dá uma opinião embasada em dados, né? E que eu tenho a intenção de mudar pensamentos e convencer outras pessoas sobre aquele meu ponto de vista. E o expositivo informativo, que ele está ali para que ele passe informação para as pessoas, como é o caso, por exemplo, quando a gente monta uma feira e que a gente coloca os nossos textos ali, ou eu vou relatar um fato ou alguma situação que eu quero informar. Por exemplo, eu tô lendo um jornal e aquele texto lá tá falando sobre alguma coisa, algum acontecimento dentro da cidade, então esse texto vai ser
expositivo e informativo, tá? Então vamos ver lá, dentro desses dois, né, do argumentativo, por exemplo, além de apresentar o tema, o emissor foca nos argumentos necessários para a explanação das suas ideias. Dessa forma, ele recorre a diversos autores e teorias para comparar e conceituar e defender a sua opinião. Lembram que quando a gente falou nessa aula sobre o texto argumentativo, nós temos que buscar várias fontes de informações para cruzar essas informações e construir o nosso ponto de vista? Então, nesse caso, a gente precisa ter essas várias fontes até para conceituar e para poder defender a ideia. Já no informativo, ele tem um objetivo central que é simplesmente transmitir a informação sobre um determinado tema, sem grandes apreciações e, por isso, com um máximo de neutralidade. Então, não vai estar ali dizendo assim, olha que linda essa planta, ela tem folhas largas. Não, ele só vai apresentar as características daquela planta, né? Ela se reproduz com tanto tempo de vida, ela apresenta folhas nesse formato, frutos assim, mas não tem que convencer ninguém de que ela é boa ou não, de que ela é importante ou não, ele só apresenta o tema, né? Nós podemos pensar numa apresentação sobre índices de violência, por exemplo, no Brasil. O modo que o conjunto de informações, gráficos e dados sobre o tema apresentam informações sobre o problema sem defesa de opinião. Então, a gente não está, num caso como esse, a gente não vai defender nem que é bom, que é ruim, a gente só vai explanar, colocar as informações para o leitor. Então, a gente colhe as informações, coloca ali e não precisa convencer ninguém, só informar, tá bom? Dentro desses textos expositivos, nós temos como exemplo um verbete do dicionário, que ele vem com a definição. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a definição de nostalgia, né? Então, se for lá procurar, significado de nostalgia. Então, tristeza causada pela saudade da sua terra ou da sua pátria, melancolia, saudade do passado, de um lugar, etc. Disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria, saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que uma pessoa deixou de possuir, condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados, condição daquele que é triste sem motivos explícitos, tá? Então, esse é um texto expositivo, ele vem simplesmente para trazer a definição do que é nostalgia, tá? E aí, se você encontra a palavra nostalgia ou nostálgico dentro de um texto, você não sabe, você recorre ao dicionário para entender o que significa, para que você interprete o teu texto, tá? Então, essa é uma forma de texto expositivo. Um outro exemplo é esse recorte que eu trouxe para vocês de uma entrevista. É uma entrevista que foi feita com a escritora, a Clarice Lispector, lá em 77, tá? E aqui é um trecho da entrevista, tem mais informações lá, mas eu trouxe para vocês como é que aparece. Então, Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector, né? O entrevistador pergunta. Ela diz assim, é um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lins e peito, em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, eu era completamente desconhecida e diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era o meu mesmo.
Então, veja só, não é um sobrenome conhecido, né? E aí muitos escritores usavam um pseudônimo, né? Que é um nome fictício, para que eles não fossem identificados, né? Na hora de publicar as suas obras e tudo, para não terem, né, seus nomes expostos assim. Mas no caso dela, era ela mesma e o Lispector é dela também, tá? Então, um dos textos, dos exemplos de textos expositivos, então, é a íntegra de uma entrevista. Ele vai trazer exatamente o que o entrevistador e o entrevistado falaram. E com algumas situações, né, quando um trecho que é a fala literal do entrevistado, se coloca dentro das aspas, né? Pessoal, agora eu trouxe um treino para vocês de treinar os seus conhecimentos para a construção de um texto expositivo e que acontece bastante lá na sala de aula. O que nós vamos fazer? Por vezes o professor pede que o aluno apresente uma pesquisa e ele não sabe por onde começar, como produzir o seu texto, e aí começam algumas questões. Então, eu trouxe aqui para vocês como é que é o passo a passo de uma pesquisa e o que precisa ter dela depois lá no teu trabalho, para que você apresente. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai observar que os meios para pesquisa são vários, mas os mais acessíveis hoje, os alunos têm uma facilidade muito grande em acesso à internet. Então, é um vasto espaço de pesquisa e que facilita muito a nossa vida. Inclusive, a gente consegue retirar dali textos inteiros, ter vídeos, enfim, várias situações. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá, dentro do navegador lá, da página da nossa pesquisa, tem a caixinha, não tem? Então, lá dentro da caixinha de pesquisa, você vai colocar as palavras-chave. Por exemplo, nascimento de estrelas. Então, vocês ganharam um tema lá de trabalho que vocês precisam falar sobre as estrelas. Como é que nascem as estrelas? E aí, quando você coloca aqui e clica em pesquisar, ele vai abrir várias opções, várias páginas que a gente vai poder acessar, ler, ver o que tem de informação importante e usar ou descartar. Lembram daquela pesquisa que a gente precisa fazer com várias fontes para que a gente veja se essas informações são corretas? Então, beleza. Quando você clica numa das opções da página, que você acessa o conteúdo dessa página, aí essa caixa traz um endereço eletrônico lá em cima. Então, você quer ver, por exemplo, um vídeo sobre o nascimento das estrelas. De todas aquelas aquelas opções lá, você viu que acho que aquele vídeo lá é interessante. Quando você clicou nele, ele vai abrir lá em cima. Então, esse aqui é o endereço eletrônico. O que você vai precisar? Essa é a tua fonte de pesquisa, tá? Então, você, usando ou não essa página como fonte, você passou por ali, você viu que o que eles falaram ali não é muito interessante comparado com outros vídeos. Então, você acessou ali, você olhou, você prestou atenção no que tinha ali. Então, você vai pegar e vai anotar esse endereço aqui e lá no final do teu trabalho, ele aparece. Ele vai ser a tua fonte de pesquisa, tá? Por quê? Quando a professora lê o teu trabalho, ela vai pensar assim, tá, mas de onde ele tirou essas informações? Quais fontes ele usou? Você colocando isso lá, ela vai poder acessar, ver se o que você viu, o que você leu, o que você assistiu, você entendeu para você ter colocado no teu trabalho. Tem toda essa questão. Às vezes um texto foi lido e não foi bem interpretado,
né? E aí o professor tem como buscar essa informação lá na origem e ver como foi feito o teu entendimento e de repente te ajudar a reestruturar o teu texto e interpretar melhor o texto que você leu, tá? Por isso é importante que vocês então anotem esse endereço lá no finalzinho da pesquisa de vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula diferente, porém muito importante, porque quando nós precisamos entregar o material, nós precisamos buscar informações sozinhos, muitas vezes a gente se percebe sem rumo, né? Então hoje vocês viram como é que é o passo a passo para a gente fazer uma pesquisa pela internet, quais as informações a gente precisa retirar para que a gente tenha fonte dessas pesquisas e a gente tenha como embasar os nossos textos, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!